Bom dia aí, galera. Mais uma vez, quero compartilhar com vocês um pequeno resumo do estudo aí para o fim de semana, né? De novo, são dois capítulos, os últimos dois capítulos de João. Então, vou dividir aí de novo para a gente ter essa ideia aí. O capítulo 20 e o capítulo 21 de João são as duas coisas, os dois últimos capítulos do livro de João. Então é o final de toda a história aí de João que a gente vem caminhando já por esses dias ou por esses tempos. A primeira parte que o texto nos brinda aqui, e está em todos os evangelhos sinóticos também, que quer dizer, todos os outros evangelhos falam a mesma coisa, é do túmulo vazio. O que significa o túmulo vazio? Né? Significa que Jesus não está mais lá. Né? Então o túmulo vazio é um tema super importante, é tema de estudo, tema de sermões, e dá para se dizer assim que é o resumo da nossa fé cristã. Vou até colocar aqui, ó, resumo da fé cristã. Por que isso é o resumo da fé cristã? Porque se o túmulo não tivesse vazio no domingo pela manhã, Jesus não teria ressuscitado. Então a nossa fé seria em vão. Então se a gente vai pensar, o túmulo vazio é o resumo da nossa fé cristã. Por quê? Porque fala da ressurreição de Jesus, fala de que Jesus ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, a gente também vai ressuscitar um dia. Então, se a gente vai pensar nisso, o resumo da nossa fé cristã, então, tá ali, no túmulo vazio, no domingo pela manhã. Tá? Então, domingo bem cedo, Maria Madalena foi lá no túmulo, né? Ela queria embalsamar o corpo de Jesus, e chegando lá, então, ela não encontrou mais o corpo de Jesus, mas encontrou o túmulo aberto e voltou para casa para avisar lá João e Pedro, e eles saíram e foram os dois até o túmulo. Vocês podem ler lá isso depois. João chegou primeiro, acho que era mais jovem, acho que conseguia correr mais rápido, mas chegou lá no túmulo, ficou um pouco assustado, então não quis entrar, né? Tava um pouquinho com medo. Então uma das coisas que esse texto também nos mostra é o medo. Eles estavam com medo de entrar lá no túmulo para ter certeza se Jesus estava lá ou não. Então uma das coisas que a gente deve pensar quando a gente está analisando e olhando para esse texto aí. Mas Pedro, quando chegou, Pedro era mais valente. Pedro deu pegou a espada, cortou a orelha do soldado, defendia Jesus, ao mesmo tempo negou Jesus, mas ele era provavelmente um dos mais velhos, o mais responsável, que se sentia responsável. Ele chegou e já logo entrou e viu que Jesus não estava mais ali, né? E aí ele viu aquilo e ele acreditou nas coisas que Jesus tinha dito nas Escrituras, né? Que era preciso que Jesus ressuscitasse. E daí depois os dois voltaram para casa, né? E nisso Maria Madalena também aparece de novo. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, e ela foi a primeira a ver Jesus. Isso é algo curioso. Por quê? Porque a Bíblia sempre, não digo tendenciosa, mas ela tem a tendência de mostrar as coisas sempre para os homens, preparar os homens para as coisas. E aqui a gente nota bem Maria Madalena sendo a primeira a ver Jesus. E ela continuou lá no túmulo chorando porque ela não sabia onde é que estava, o que tinha acontecido. Alguém tinha tirado Jesus de lá, alguém tinha feito alguma coisa. Cadê o corpo de Jesus? Ela começou a ficar preocupada, olhando aquilo. E nisso chegou perto dela dois anjos, né? A cena fala que antes Pedro não viu os anjos, mas depois Maria Madalena estava vendo lá. E os anjos perguntam para ela: mulher, por que você está chorando? E ela disse: levaram o meu Senhor aqui. E aí nisso Jesus se aproxima perto dela, né? Virou para trás e viu ali Jesus de pé, mas não o reconheceu. Por que as pessoas logo depois da ressurreição de Jesus não reconhecem Jesus, né? Porque ele está no corpo glorioso. Porque ele agora está não mais no corpo, na figura humana, ele está glorificado. É a mesma cena aquela da glorificação, que Pedro está lá e vê Jesus com Elias, então vê o corpo glorificado, vê aquela exuberância, vê todo o ser Deus revelado naquele momento ali. Por isso que ele não reconhece isso, né? E aí Jesus olha para ela e diz assim: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando?
E ela, de uma vez, pensa, achou que era o jardineiro, achou que era a pessoa que cuidava do túmulo, e diz assim, se o Senhor tirou ele daqui, onde é que tu colocou? Eu quero saber, eu vou buscá-lo. E aí Jesus de novo diz para ela, Maria. E daí ela se toca. Quando ele falou Maria, tipo, como se os olhos dela abrisse, e ela se tocou quem era ele. E ela chama ele de mestre, né? E é uma das coisas que eu quero frisar aqui com vocês também. Mestre, por que um mestre é ser importante? Porque mestre, ou Rabone em hebraico, era aquele que guiava, era aquele que cuidava, era aquele que estava o tempo inteiro ali. E Jesus diz algo para ela super importante: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e Pai deles, o meu Deus e o Deus dele. Então, o que quer dizer? Jesus ainda não tinha ido para o Pai, né? Ele ainda estava aqui. Ainda estava aqui. Então, é uma coisa importante para a gente pensar nisso também, né? Que Jesus ainda estava ali. Que quer dizer, ele ainda não tinha subido para o Pai, mas ele diz, vai lá e fala para os outros que eu vou subir. Fala para os outros lá que eu vou ir para o Pai, ou para o lugar que eu deveria ir. E Maria Madalena então voltou e disse, eu vi o Senhor Jesus e ele ressuscitou, e eu vi ele e aquilo foi maravilhoso e óbvio eles não devem ter acreditado em Maria, né? Óbvio que isso é uma coisa assustadora, como ninguém antes tinha feito isso, né? A não ser Jesus ressuscitado Lázaro, mas ele próprio, por si próprio, ressuscitar-se a si mesmo, né? Isso não tinha acontecido nenhuma vez. E então os discípulos provavelmente não acreditaram, não creram isso, e eles estavam lá escondidos, né? O nosso texto mostra que eles estavam trancados, que quer dizer trancados, a portas fechadas, eles estavam escondidos porque eles estavam com medo, eles estavam desesperados, eles não sabiam o que fazer. Jesus tinha ido embora, e naquele mesmo domingo à tarde, então, depois da ressurreição, domingo de manhã ele ressuscita, aparece para Maria Madalena e fala que vai encontrar eles, e eles todos estão reunidos, todos estão trancados numa sala, e Jesus aparece no meio deles, né? Isso é uma cena super bonita, porque fala a coisa que ele fala aqui, e eu até vou escrever de outra cor, ele diz, paz esteja com vocês. A gente tá vivendo momentos assim, sem paz, e Jesus vem e põe a paz no meio deles. Paz esteja com vocês. Em seguida mostrou suas mãos, mostrou seu lado, e ele diz que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois de dar a paz, Jesus fala algo para eles. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados, esses pecados serão perdoados, mas se não perdoarem, não serão perdoados. E depois de dar a paz, de tranquilizar eles, Jesus envia eles, né? O enviar aqui é super importante. O que quer dizer? Ele está dizendo para os discípulos, vão, né? Levem essa paz, perdoem o pecado das pessoas. Que quer dizer, eu já ressuscitei, eu já venci a morte. Jesus está dizendo para eles, eu já fiz tudo que tinha que ser feito. Agora a bola está com vocês, vão tranquilo. E aí entra a história de Tomé, né? Que Tomé não estava junto com eles e não acreditou. Aí depois Jesus aparece de novo lá e diz aquela frase bonita, felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Então o que quer dizer? Acreditar sem ver, né? É um outro tema super importante desse texto. E eu digo acreditar sem ver porque a gente, o ser humano, tem a tendência de querer ver as coisas antes de acreditar. Eu preciso ver para ver se isso é verdade, né? A ciência em si precisa provar as coisas mostrando por A mais B, 2 mais 2 são 4, e assim por diante. E o nosso texto aqui mostra que Jesus chama de felizes ou de abençoados ou de queridos aqueles que creem sem ver. A gente não viu Jesus, a gente acredita pelo que está escrito na palavra de Deus, a gente acredita porque ele nos chamou através da fé. Então, e aí ele termina o capítulo 20 mais ou menos igual como ele termina o capítulo 21, vocês vão ver.
Ele disse: Jesus fez diante dos discípulos muitas outras coisas, mas não estão escritas nesses livros, mas essas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenham a vida eterna por meio dele. Então, o motivo pelo qual o livro de João foi escrito é para que nós tenhamos a fé. E por meio da fé, vou até colocar aqui, para que a gente tenha fé, e por meio da fé a gente tem a vida eterna. E esse é o motivo pelo qual o livro de João foi escrito. Para que as pessoas acreditem que Jesus sim é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, e por meio dele então a gente tem a salvação e o perdão dos pecados. E aí a gente entra no capítulo 21, né? E o texto não diz quanto tempo depois disso, né? Mas os discípulos estavam pescando, alguns dos discípulos, né, de Jesus estavam pescando. Nosso texto que fala de 7 discípulos, eles estavam pescando, passaram a noite inteira, não pescaram nada. Vou pescar, nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos, subiram no barco e pescaram. Então de manhã cedo, quando começou a clarear o dia, eles voltaram, porque não tinham pescado nada. E aí Jesus pergunta de longe, né? O texto aqui diz que o barco estava dentro da água, mais ou menos uns 150, de 80 a 100 metros de distância. E Jesus pergunta: ei, moços, ou rapazes, ou gurizada, né? Vocês pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Então joga a rede pro lado direito que vocês vão achar peixe. E naquele mesmo instante parece que eles jogaram as redes, e aí o discípulo que amava Jesus, João, né, disse: é o Senhor Jesus, né? Eles não tinham reconhecido Jesus, né? Quem sabe pela distância ou pelo que tinha acontecido, mas quando eles puxaram as redes tinham tantos peixes, eles ficaram assombrados com aquilo e chegaram perto então deles e trouxeram os peixes e foram até lá, e Jesus já tinha feito uma fogueira, Jesus já estava cozinhando para eles, assim, né? Eu até vou colocar aqui a cena da pescaria, né? Várias cenas de pesca tinham, né? Mas essa é logo depois da ressurreição de Jesus. Trago aqui alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então, essa pescaria que também nos faz remeter ou nos move a ver de novo o poder de Jesus, a acreditar em Jesus, a confiar em Jesus, né? Eu vou colocar aqui a confiança, porque assim como da outra vez que eles passaram a noite inteira e não pescaram nada, aqui de novo pescaram nada, Jesus disse: tira a rede ali e vocês vão pegar, e de uma vez pegaram um monte de peixe. Então a confiança em Jesus é muito importante aqui, nesse texto, confiar que Jesus está no comando, confiar que Jesus vai proporcionar e buscar aquilo que é necessário. Então todos eles foram lá e Jesus disse para eles: então vamos comer junto, e eles começaram a comer, e Jesus também tinha pão ali junto com eles e coisa, e ficaram ali. Então Jesus entra uma história aqui de Jesus e Pedro, né? Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes aqui, Jesus faz uma pergunta e 3 vezes pergunta a mesma coisa para Pedro, né? Então é uma das coisas que a gente deve notar aqui e prestar bastante atenção de novo o 3 vezes, né? Por que isso é importante, né? E a gente já vai notar por que isso é importante aqui 3 vezes. Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele responde: sim. Então tome conta das minhas ovelhas. E depois ele repete de novo: Simão Pedro, você me ama? Sim. Então tome conta das minhas ovelhas. E pela 3ª vez: João, você me ama? Sim. Então ele diz: então tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde eu queria. Para onde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer mais ir. Então o que ele estava falando aqui do trabalho missionário? E o trabalho missionário não é só para o pastor, o trabalho missionário é para todas as pessoas. E o trabalho missionário aqui é: tome conta das minhas ovelhas. Cuidar das ovelhas. E esse cuidar das ovelhas, ele não está falando só para os pastores, não. Ele está falando para todos aqueles que já são
seguidores de Jesus, né? Cuidar das ovelhas. Então, o cuidado da ovelha, o cuidar das ovelhas é muito importante. Jesus aqui está passando a bola agora para os discípulos, e os discípulos passando para outros. Então, o que quer dizer? Esse cuidado das ovelhas é o trabalho da igreja, é o que nós, como igreja, devemos fazer. É o que nós, como igreja, devemos focar isso na nossa vida, né? Então, o que quer dizer? Se a gente não focar nessas coisas que são importantes do cuidado das ovelhas, as ovelhas vão se perder. Então, o que quer dizer? Jesus, mesmo assim, mesmo depois de ter morrido, de ter ressuscitado, a principal preocupação de Jesus é o cuidado com as ovelhas. Primeiro é o cuidado com os discípulos, né? E depois é o cuidado com as ovelhas. E o nosso texto segue um pouquinho aqui, né? Jesus fala daquelas coisas que iam acontecer, ele estava falando da morte de Pedro, da morte dos discípulos, e o final ali, eles até acham que Jesus comentou assim que está dizendo que João não vai ser morto porque é o preferido de Jesus vai cuidar dele de uma forma especial, e não era isso que estava acontecendo, né? Jesus está dizendo ali, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então, quer dizer, Jesus estava de novo chamando eles para ir junto com eles. Ele não estava falando aqui da morte de João, ou de como João ia morrer, ou assim por diante. Ele estava falando que o importante era estar com Jesus, né? Venha comigo. Esse é o importante, o estar com Jesus. Então, se a gente se foca nessas coisas, o estar com Jesus, mesmo em meio a tribulações, meio a dificuldades, ou mesmo que o vale da morte se aproxime para cada um de nós, ele diz que isso é o importante. Isso é o que a gente deve pensar, que a gente deve se focar na nossa vida. E aí termina mais ou menos como eu falei para vocês, da outra forma como terminou o capítulo 20, né? O capítulo 21 diz, ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas essas foram escritas, uma por uma, acho que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então, o que quer dizer? Muitas coisas Jesus fez, né? Eu vou colocar aqui, Jesus fez muitas coisas, mas a principal delas é nos perdoou os pecados. Eu acho que essa é a mensagem do perdão dos pecados, da fé e da vida eterna que João quer passar para as pessoas. Então, se a gente foca nessas coisas, isso vai mostrar para a gente o que é o importante. Então, no capítulo 20, no capítulo 21, os temas que são importantes é o resumo da fé cristã. O resumo da fé cristã é que nós somos perdoados pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Isso nos traz paz, porque o nosso mestre, que é Cristo Jesus, segue cuidando das ovelhas. Então, com confiança, nós seguimos ao lado de Jesus. Escolhemos estar ao lado de Jesus para, no final, estarmos na vida eterna. Tá bom, galera? Esse aí é o resuminho do dia de hoje. Fiquem na paz de Jesus. Um abraço e até o próximo.